Não se esqueça de dar o like. Eu sinto pressão por ter que cuidar da minha mãe, 72, que nunca me considerou sua filha. Preciso desabafar porque não tenho ninguém para recorrer em busca de apoio para os meus problemas. Antes de contar a situação atual, um pouco de contexto. Sou uma mulher de 34 anos que mora no Canadá, mas sou chinesa. A família do meu pai, não sei se eles me consideram família, administra um negócio pesqueiro bem-sucedido há quase 70 anos. Eles têm muito dinheiro e são conhecidos por seu negócio bem-sucedido. A família da minha mãe é rica porque meus avós são professores. Meus dois irmãos mais velhos, 36 e 38 anos, homens, conseguem tudo o que querem, enquanto eu tenho que implorar para que comprem um novo par de sapatos para mim, pois desprezam o fato de que existo neste mundo. Qual é o motivo? Um motivo asiático típico para não gostar de mulheres. Meninos são superiores a meninas. Mulheres devem ficar na cozinha enquanto os homens ganham dinheiro, esse tipo de coisa. Meus pais desprezam o fato de que posso superar meus dois maravilhosos irmãos, embora isso não vá acontecer. Não sou inteligente, mas sou ativa e sempre participo de eventos e coisas do tipo. Eles sempre me dizem para não fazer isso ou aquilo, para ficar em casa e limpar a casa. Saí de casa depois de me formar no ensino médio e ganhei uma bolsa de estudos. Voei para os Estados Unidos e me formei há 4 anos. Passei no exame de conselho e retornei ao Canadá para procurar trabalho. Após isso, recebi uma ligação da minha avó me parabenizando. Fiquei super feliz, pois quando era criança, ela foi a única pessoa que demonstrou uma preocupação genuína por mim e me deu presentes, pequenas coisas, mas eu aprecio 100%. Meus pais me repreenderam por me vangloriar sobre minhas conquistas e tentaram me forçar a renunciar ao meu emprego. Cortei todo o contato com eles desde então, mas mantive contato com meus irmãos, que também me tratam bem. Provavelmente, eles estão cansados do comportamento dos meus pais também, mas não sabem como cortar os laços, pois meus pais esperam muito deles. Agora, o principal motivo pelo qual estou postando isso é que minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 3. Meus irmãos se recusaram a ficar com ela e pediram a meu pai que contratasse uma babá ou cuidadora em vez disso. Meu pai não teve escolha a não ser me pedir para ficar pelo menos com minha mãe. Eu disse não. Eu disse a ele que se eles só se lembram de mim porque não tem outras opções, estou fora. Não me importo se minha mãe tem medo de agulhas ou simplesmente quer companhia durante a quimioterapia. Como podem esperar que eu cuide deles quando me tratam como uma estranha e me criticam como uma filha inútil? Eles nunca me dão amor, apoio ou mesmo elogios simples. Durante toda a minha vida, me culpam por isso e aquilo. Mas ainda assim, ela é a mulher que me deu à luz, e me sinto terrível com isso. Não sei o que fazer. Minha mente está uma bagunça e não consigo trabalhar por causa das chamadas contínuas da família da minha mãe e da família do meu pai me forçando e pressionando para concordar em cuidar da mulher doente que me deu à luz. O que faço? Observação: sim, minha mãe me disse que nunca me considera sua filha quando eu disse a eles que estava indo para os Estados Unidos estudar. Quando eu era criança, toda vez que fazia aniversário, ela me olhava com nojo e dizia que nunca desejava comemorar mais nenhum dos meus aniversários. Atualização. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos que me enviaram mensagens e pelo menos me disseram o que eu deveria fazer. Peço desculpas por não responder aos comentários, pois precisava descansar e fazer terapia para proteger minha saúde. Recebi muitas mensagens dos meus parentes quando abri meu telefone novamente ontem. Elas vieram da família do meu pai e da minha mãe. Eles continuam me pressionando para voltar à China e me envergonhar para minha mãe, que me deu à luz, e outras coisas do tipo. Como era um grupo, meus irmãos viram e decidiram repreendê-los por me forçarem e explorarem minha fraqueza para me fazerem voltar para casa. Eles enviaram uma mensagem longa descrevendo tudo o que minha mãe fez comigo quando eu era criança. Desde não fornecer um aquecedor no meu quarto durante o inverno até transformar meu aniversário em um dia de punição, e assim por diante. Meu irmão mais velho disse a eles que se minha mãe me tratasse bem e não como lixo, eu provavelmente cuidaria dela. Ele então disse a eles que nenhum dos filhos quer cuidar dela porque ela é a verdadeira bruxa que abusou mentalmente de seus filhos. Meu segundo irmão mais velho então disse a eles que se os dois que receberam tratamento excelente da bruxa não querem cuidar dela, o que dizer de mim, a quem ela só dá castigos e palavras duras. Depois que meus irmãos disseram isso, nenhum dos nossos parentes enviou mensagens. Se ela tivesse tratado todos nós bem, voltaríamos felizes para a China e cuidaríamos dela. Atualmente, estou dando um tempo. Meu chefe está ciente do que está acontecendo e me concedeu uma semana de folga para que eu possa me sair bem quando voltar ao trabalho. Tratem seus filhos de maneira igual, todos os pais por aí. Espero que nenhuma outra criança tenha que passar pelo que eu passei.
Edição: gostaria de responder algumas das perguntas que vi tanto na seção de comentários quanto nas minhas mensagens. Como seus pais podem ter 3 filhos quando a China tem uma política de filho único? Meus 2 irmãos nasceram na China, mas quando meu segundo irmão nasceu, o governo chinês multou minha família. Acredito que seja cerca de $200 mil nos dias de hoje, e nossa família paga impostos todos os anos. Por que sua mãe não fez um aborto quando descobriu que você era uma menina? Eu nasci no Canadá e fui criada lá até os 2 anos de idade. Meus pais se mudaram para o Canadá para ter outro filho homem, mas ficaram surpresos quando a criança era uma menina. O plano principal era me abortar, mas a vovó disse não e que se insistissem, ela os tiraria do testamento. Como ela sobreviveu crescendo na China? Eu não frequentei a escola com meu verdadeiro nome. Nossa empregada da cozinha assume o papel de minha mãe falsa e participa de reuniões escolares e outros eventos. Qual curso você concluiu? Estudei ciência política como pré-direito antes de frequentar a faculdade de direito e fazer o exame da ordem. Não tenho certeza de como consegui, mas passei no exame da ordem e agora sou uma advogada licenciada. Como conseguiu viver nos Estados Unidos sem o apoio da família? Por favor, permitam-me orgulhar-me disso. Eu costumava ser faxineira. Geralmente, entre 22 horas e 1 hora, eu limpava banheiros para uma pequena empresa, e das 0 hora às 6 horas, eu estudava porque a maioria das minhas aulas era após o almoço, então eu dormia apenas 3 horas ou menos, e meu peso e saúde não estavam no melhor momento, mas valeu a pena. Como seus irmãos a tratam desde criança? Eles me lembram o Batman e o Superman. Em seus aniversários, eles me dariam fatias de bolo secretamente, e até onde me lembro, uma vez compraram um bolo de jujuba para o meu aniversário e usaram um graveto do chão como minha vela. Mesmo que não possam me defender, são eles que me confortam e sairiam furtivamente das sessões de tutoria apenas para brincar comigo, o que é muito importante para mim. Como está sua saúde mental depois de tudo isso? Não está boa, mas a quantidade de trabalho que tenho que fazer me fez parar de pensar em morte e outras coisas. Minha autoestima está tão baixa quanto o Grand Canyon, sem mencionar meu corpo de 38 kg. Quando você cresce sendo menosprezada, é difícil manter a compostura. Ainda há muitas perguntas, mas acho que isso é o suficiente. Eu só compartilho isso para servir como uma lição para todos os pais, de que, não importa o gênero do seu filho, tratem igualmente o homem. Novamente, não postei isso para ganhar simpatia, mas para que os pais saibam que as crianças precisam de pais que as apoiem, não que as abusem. Não mate os cachorros do seu vizinho. Minha tia idosa, louca e antissocial, mora nas montanhas da Virgínia Ocidental. Minha tia é uma mulher velha, amarga e malvada, que foi suspeita de atirar e matar seu ex-marido, mas os policiais nunca conseguiram incriminá-la. Anos atrás, ela comprou uma casa pequena em um terreno que faz fronteira com a terra de outra família em um vale de montanha pequeno, estreito, isolado e florestado. A outra família morava lá há muito tempo e só queria ser deixada em paz, como a maioria das pessoas que escolhe viver em uma localização remota nas montanhas da Virgínia Ocidental. Minha tia comprou galinhas e começou a deixá-las soltas, sem cerca em sua propriedade, e os cachorros dos vizinhos estavam muito interessados nessas galinhas. As galinhas vagavam e iam para a propriedade do vizinho. Um dia, sem aviso, ela matou os cachorros do vizinho por terem matado uma de suas galinhas, e apenas um dos cachorros foi morto em sua propriedade. O outro foi morto a tiros no gramado da frente do vizinho. Os vizinhos tinham crianças pequenas e amavam aqueles cachorros. Minha tia foi até lá com uma espingarda e disse aos vizinhos que era melhor eles nunca mais terem outro cachorro que matasse galinhas, senão ela os mataria também. Os vizinhos não gostaram nada dela ter matado seus cachorros, e suas ações com a espingarda, agitando-a e ameaçando-os, foram exageradas. Mas eles não chamaram a polícia, sabendo que minha tia louca, que tinha uma reputação de ser violenta, dificilmente seria presa, e se fosse presa, ela seria rapidamente libertada da cadeia e voltaria. Então, algumas semanas depois, quando minha tia foi à cidade, a janela de trás de sua casa foi quebrada, e uma garrafa de óleo e gasolina em chamas foi lançada em sua casa. Quando o corpo de bombeiros finalmente chegou, a casa estava completamente destruída, e todos os cachorros e possivelmente as espingardas e armas de fogo que minha tia possuía, junto com todas as suas outras posses mundanas, foram incinerados. A casa estava totalmente destruída, assim como o galinheiro, etc. Os vizinhos não viram nada, e o departamento do xerife não conseguiu provar nada. Minha tia tinha uma longa lista de inimigos. Ela não trabalhava e, portanto, era muito pobre e preguiçosa para ter um seguro residencial. Então, ela teve que se mudar, e seu filho eventualmente comprou para ela um trailer barato e decadente na cidade. Aqueles de nós que conheciam minha tia achavam que ela teve o que merecia.
Moral da história: não mexa com o cachorro de um homem das montanhas. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha ex voltou exigindo que eu pagasse pensão alimentícia. Há 7 anos, eu era casada com minha querida ex, estávamos juntas há 6 anos nesse ponto. Eu pensei que tínhamos um ótimo relacionamento. Anteriormente, eu recebi uma boa herança e usei o dinheiro primeiro para comprar um apartamento para nós morarmos, um carro novo para ela, para agradecer por seu apoio constante ao longo dos anos, e o restante para começar minha própria empresa. Eu pensei que nos amávamos, tínhamos conversado inúmeras vezes sobre ter filhos, ambos queríamos uma família. Um dia, cheguei em casa do trabalho, ela estava sentada no sofá e sinalizou para que eu me sentasse com ela. Então, ela me disse que estava grávida. Eu fiquei feliz por meio milissegundo, quando percebi a impossibilidade disso acontecer, porque ambas éramos mulheres. Comecei a chorar pelo que isso significava. Então ela começou a chorar e pedir desculpas, mas que isso poderia ser algo bom agora. Incredulamente, perguntei como diabos isso poderia ser algo bom. Ela disse que poderia ser a oportunidade perfeita para termos a família que sempre quisemos. Eu não tinha energia para discutir naquele momento, então fui arrumar algumas coisas e disse a ela que ficaria na casa da minha prima por alguns dias e voltaria para conversar. Eu fiquei um desastre completo com minha prima por uma semana, depois voltei, disse que queria o divórcio, empacotei todas as minhas coisas enquanto ela dizia que não conseguiria fazer isso sem mim e que eu estava abandonando nossa filha. Eu não disse nada, não conseguia falar, não tinha energia para fazer nada além de empacotar e sair. No divórcio, deixei ela ficar com o apartamento, o carro dela, estava em meu nome, ela exigiu pensão para ela, eu dei a ela por 1 ano, embora ela realmente não tivesse direito. Ela exigiu pensão para a criança, mas foi negada por motivos óbvios. 1 ano depois, estava encerrado. 1 mês antes do divórcio ser finalizado, conheci uma mulher. Eu não tinha certeza sobre namorar, mas meus amigos me encorajaram a voltar ao jogo, então fiz isso. Foi devagar, eu contei sobre o meu passado, ela se sentiu muito mal por mim. Saímos em encontros, nos beijamos, então ela parou de responder às minhas mensagens e ligações por uma semana. Eu não sabia o que estava acontecendo, então ela aparece na minha casa parecendo triste. Ela me diz que está grávida, e eu penso de novo. Mas ela explica rapidamente que descobriu alguns dias atrás, tinha uma consulta naquele dia e disseram que ela estava com cerca de 16 semanas, que ela não traiu, já que nos conhecíamos há 3 meses, que ela sabe que isso pode ser de alguma forma perturbador para mim, que ela realmente gosta de mim, mas entende se eu não quiser ter nada a ver com ela, e foi embora. No final, eu não pude deixá-la ir, e ficamos juntas. Toda a situação foi um pouco confusa no início, mas resolvemos. Agora, minha empresa está em ascensão há anos, compramos uma casa, nos casamos, tivemos mais 2 filhos, um cachorro e um gato, a família dela me adora, minha família adora. Mas no último sábado, minha ex teve que aparecer novamente. Estávamos em uma reunião de família no lado da minha esposa, quando ela apareceu na casa da tia da minha esposa para me expor como uma pessoa horrível que abandonou sua esposa e filha e as deixou sem nada para começar uma nova família com uma vadia e criar o filho de outra pessoa, e que, como tenho dinheiro, tenho que começar a pagar a pensão alimentícia atrasada e blá, blá, blá. Aparentemente, ela se tornou amiga da esposa do primo de minha esposa, contou a ela sobre mim, ela deu meu nome, e a esposa do primo ficou chocada com minhas ações, decidindo confrontar-me na reunião familiar para que todos ouvissem e mostrasse as evidências. Minha esposa tentou argumentar, mas foi interrompida pela tia, mãe do primo, e, de maneira nada agradável, nos expulsou com a promessa de tornar público o tratamento que dei à minha ex e arruinar minha empresa. Saímos atordoadas, e minha esposa jurou que começaria a Terceira Guerra Mundial se alguém ousasse difamar minha reputação. No domingo de manhã, recebemos uma ligação do pai da minha esposa, irmão da tia, para falar sobre as mensagens e ligações que estavam recebendo. Eles não foram à reunião, fomos para o almoço e explicamos tudo o que aconteceu. Eles sabiam que eu tinha me divorciado no passado, mas nunca contei o motivo. Eles entenderam a situação, mas minha sogra ainda disse que, como tenho dinheiro, deveria ajudar minha ex, pagar a pensão alimentícia, arrumar um lugar para ela, se ela precisar, e ser uma figura parental na vida da filha da minha ex. Afinal, a criança foi concebida durante seu casamento.
Ela tem algumas crenças espirituais estranhas. Minha esposa está irritada com a mãe por dizer isso. Os irmãos da minha esposa estão principalmente do nosso lado, exceto um que é próximo do primo e acredita na esposa do primo, e temos ignorado a família estendida. Atualização. Oi, desculpe por não ter atualizado antes. Tem sido agitado, entre a mudança na rotina das crianças com o final do ano escolar, minha esposa, minha empresa e a situação com minha ex, eu nem tive tempo de assistir à última temporada de Succession. Primeiro, quero esclarecer algumas coisas. Vi que muitas pessoas ficaram focadas no fato de eu ter dado o apartamento para minha ex, entendo, mas no momento eu estava tão mal, ainda tinha algum amor por ela, eu acho, e queria me livrar de tudo, então pensei, bem, ela vai precisar de um lugar para ela e para a filha, e será mais rápido apenas dar para ela, então fiz, mesmo contra o conselho do meu advogado. Minha esposa não me traiu, ela dormiu com alguém semanas antes de nos conhecermos, então nos conhecemos. Um mês depois tivemos nosso primeiro encontro, 2 meses depois de nosso relacionamento, ela descobre que está grávida, conversamos e seguimos em frente. Mas lentamente, não nos mudamos juntas no dia seguinte, apenas ficamos juntas para ver como as coisas aconteceriam. Poderia ter terminado a qualquer momento, mas não terminou, e nos mudamos juntas quando a criança tinha quase 1 ano. Minha sogra tem algumas crenças espirituais estranhas com alguns de seus amigos desde sempre, nunca me incomodou realmente, mas acho algumas de suas visões questionáveis. Eu mencionei a ela que dei o apartamento para minha ex, ela disse, mas você não sabe se ela ainda tem. Alguém disse que ela pensa assim porque traiu meu sogro e minha esposa ou seus irmãos podem ser produto disso. Sinceramente, não me sinto confortável trazendo isso à tona com minha esposa agora ou com qualquer pessoa, então não farei isso. Ok, então, algumas coisas aconteceram. Consegui toda a documentação sobre o divórcio, fiz cópias e entreguei para a família da minha esposa, garantindo que todos pudessem ver tudo. Tive algumas reações mistas. Havia pessoas que me disseram que sabiam que minha ex estava claramente louca desde o início e disseram quase nada porque achavam que era óbvio, mas que aqueles que acreditaram nela eram tão loucos quanto, então conversar com eles seria como conversar com uma parede, então eles simplesmente seguiram em frente. Eles pediram desculpas por não dizer nada, não achavam que poderia ser tão prejudicial para mim quando é claramente falso. Não estou com raiva deles agora, na maioria deles, não somos exatamente próximos, são parentes distantes. Outros acreditaram na minha ex a princípio porque ela tinha provas, mas depois de mostrar a eles meus documentos, eles se desculparam profundamente e disseram que me apoiariam se eu processasse ela e seriam testemunhas e assim por diante. E então havia aqueles que ainda acreditavam na minha ex, como o primo, a esposa do primo, a tia e alguns outros próximos a eles, que me acusam de falsificar documentos. O cunhado, que é próximo do primo, não disse nada sobre nada, ele não parece estar do lado deles, mas também não admitiu que estava errado, apenas silêncio dele. Entrei com uma ordem de restrição, a temporária foi negada, mas tenho uma audiência agendada. Tive uma reunião com um dos meus maiores clientes na semana passada, nos conhecemos há muito tempo profissionalmente, não somos amigos, mas ele sabia que eu me divorciei há anos. Quando chegou à recepção, o recebi e pedi para me seguir, mas ele me interrompeu e disse que alguém foi ao seu escritório e contou sobre eu abandonar uma criança, perguntando se era verdade. Eu disse que era falso, contei uma breve recapitulação e ofereci para mostrar a ele meus documentos de divórcio. Ele disse que não era necessário, confia na minha palavra e ofereceu ajuda se eu precisar no futuro. Prosseguimos com nossa reunião. Eu estava realmente irritada por ela ter atingido meu negócio, mas algo pior aconteceu. Meu advogado estava redigindo uma carta de cessar e desistir, e eu estava indecisa se deveria apenas processá-la ou esperar pela carta, quando aconteceu no sábado. Levei meus filhos ao shopping para comprar algumas coisas para o verão, as aulas escolares acabaram, mas a escola deles ainda tem algumas atividades durante a semana e há um grande evento no próximo final de semana, além de outras coisas que precisávamos comprar. Fomos e deixamos minha esposa em casa para relaxar, está ficando mais difícil para ela. Quando voltamos, dei às crianças algumas sacolas e disse a elas para entrarem com elas. A mamãe tinha um lanche para elas, eu cuidaria do resto. Fiz algumas viagens para dentro e para fora de casa, e quando terminei de descarregar o porta-malas, ouvi mamãe. Virei-me e havia uma menininha parada lá. Eu estava confusa, a menina parecia assustada. Então vejo minha ex se aproximando, ela diz à menina, sim, era para ser isso. A menina ficou quieta e silenciada pelo resto da troca, mas minha ex explodiu comigo. Estou parafraseando, mas basicamente foi assim. Não consigo acreditar que você não queira estar na vida dela. Ela é uma criança incrível, uma criança inocente que não fez nada de errado. Você simplesmente a abandonou. E por quê? Por uma vadia aleatória que dorme com todo mundo, engravida e depois faz você ser responsável pelo filho dela. Não foi você quem tentou fazer isso? Eu não era uma garota aleatória, era diferente.
Sim, a diferença é que ela não me traiu e eu escolhi ser responsável, ela não tentou me forçar. Isso não é justo. Como você não pensou nela, aponta para a menina, quando você traz crianças da rua e cuida delas, referindo-se aos nossos 2 filhos mais velhos que foram adotados, seus filhos vão para uma escola particular enquanto eu tenho que me mudar para que ela vá para a escola que eu quero, ela é invisível para você? Você está louca? Por favor, vá embora, não tenho tempo para isso. O quê? Você não quer que sua família perfeita veja quem você realmente é? Saia ou eu chamo a polícia. Como se você fosse fazer isso, apenas seja razoável por uma vez e não teremos mais problemas. Então, minha esposa saiu de casa. Eu já chamei a polícia, estão a caminho, sugiro que você saia antes que cheguem, meu nome, venha para dentro. Peguei as 2 últimas sacolas e entrei, pela janela vi minha segurando a menininha pelo braço de forma bastante brusca e a arrastando para o carro, então ela partiu. Agora estou realmente preocupada com a menina. A polícia apareceu, conversamos com eles, mostramos as filmagens, temos câmeras, até mesmo as filmagens do meu carro, pedi novamente uma ordem de restrição temporária e foi aprovada, então isso é bom por enquanto. Eu disse ao meu advogado para esquecer a carta, vou processá-la. E posso confirmar que ela não mora mais no apartamento, não tenho certeza do que aconteceu com ele ou onde ela está morando agora, mas veremos. Atualização. Olá novamente, já faz algumas semanas, minha ex não apareceu na minha porta novamente desde a última vez, graças ao universo. No entanto, ela apareceu no meu escritório procurando por mim na última segunda-feira, mas eu não estava lá, pois agora estou trabalhando principalmente em casa para ajudar minha esposa, que está em repouso na cama por tempo indeterminado devido a complicações na gravidez. Fui ao escritório na quinta-feira e, ao sair para ir para casa, a irmã da minha ex estava me esperando. Éramos próximas naquela época, mas cortamos o contato quando toda a traição aconteceu e minha terapeuta basicamente me aconselhou a fazer isso. De qualquer forma, ela disse que esteve vindo nos últimos dias e esperando do lado de fora, esperando me ver, e que precisava falar comigo, era realmente importante. Então fomos a um café próximo, e ela me contou o que minha ex tem feito desde o divórcio. Ela vendeu o apartamento cerca de 1 ano e meio após o divórcio ser finalizado e mudou-se para uma casa, está alugando. Ela disse que minha ex falou que era uma maneira rápida de ganhar dinheiro para comprar todas as coisas que uma criança precisaria enquanto cresce. Conforme o tempo passou, a família dela observou comportamentos mais estranhos do que o normal nela. Não vou entrar em muitos detalhes, caso contrário, ficaríamos aqui por muito tempo, mas essencialmente ela foi diagnosticada com transtorno bipolar cerca de 2 anos atrás e foi tratada por um tempo, mas depois parou. Conversei com meu advogado, ele disse que isso complica algumas coisas, já que ela poderia alegar inocência por motivo de insanidade, mas o fato de ela recusar tratamento há um tempo ajudaria no meu caso. A irmã disse que sente muito pela forma como minha ex está agindo e que me ajudaria com o que fosse necessário para o caso. Ela ainda está por perto da irmã para tentar mitigar os episódios dela em prol da sobrinha. Perguntei por que os serviços de proteção à criança não se envolveram, e ela disse que os pais dela estão interferindo para que isso não aconteça. Não pude ficar mais tempo, tive que voltar para casa antes que minha cunhada precisasse sair, então trocamos números e ficaremos em contato se for necessário. Isso é tudo por enquanto, tenho audiência para a ordem de restrição permanente esta semana, então espero que corra bem. Edição porque esqueci, a irmã disse que a ex deixou escapar que não tem certeza de quem é o pai biológico porque dormiu com 4 pessoas diferentes, 3 caras, por volta do tempo em que a criança foi concebida. Quando soube disso, me senti ainda mais estúpida por ela estar apenas saindo com todos e eu não ter ideia. Atualização. Oi, pessoal. Desculpem por ter demorado tanto. A caçula da nossa turma estava se sentindo excluída, sempre ficando naquele mesmo quartinho o tempo todo, e decidiu aparecer mais cedo do que o esperado. Misturado com a estadia na UTI e o início das aulas, sinto que gostaria de dormir até o próximo ano. Mas, felizmente, todos estão ótimos agora. Quanto à minha ex, os níveis de ansiedade que eu estava administrando estavam fora dos gráficos naquela época. Ainda estão altos, mas consigo respirar. Basicamente, houve silêncio por cerca de 2 semanas, e então recebi uma ligação de que ela tentou descontar um cheque falso em meu nome. Não faço ideia de como ela encontrou meu banco, mas assim como os documentos da clínica de fertilidade, o cheque era claramente falso e não enganou o atendente. Ela foi presa imediatamente. Agora, ela está em uma instituição psiquiátrica recebendo tratamento. Não tenho certeza de quanto tempo ela ficará lá, mas assim que sair, enfrentará um julgamento por fraude de cheque, e pelo que me disseram, não parece bom para ela.
Por outro lado, os pais dela sabem que eu estava planejando processá-la e que tenho evidências de outro crime de falsificação cometido por ela. Eles me imploraram para não prosseguir, pois isso provavelmente mandaria a filha deles embora por mais tempo. Talvez impopular, mas fiz um acordo com eles para garantir de alguma forma que todos a quem ela difamou saibam a verdade. Não quero lidar com isso agora, então aceitei. Até agora, tudo bem. Em relação à garota, fico feliz em dizer que ela está com a minha ex-cunhada agora. Não vou entrar em detalhes, mas parece que não há como minha ex recuperá-la no futuro. Mesmo que não seja da minha conta, avisei minha ex-cunhada que, se os pais dela tentarem pegar a garota, eu ajudarei com isso. Minha esposa e eu também estamos mantendo alguma distância da minha sogra. Parece que a minha ex se tornando amiga da prima foi uma coincidência que ambas decidiram usar para seus próprios interesses. A prima e a tia apenas usaram as mentiras da minha ex para se vingar de mim, já que aparentemente trabalham mais que eu para ganhar menos que eu e não é justo. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.